Olá, amigo que me assiste. É um prazer poder estar falando com você aqui diretamente da igreja de Vila Centenário. Que Deus seja louvado pela sua presença, que Deus seja louvado pela sua audiência, que Deus seja louvado pela presença de cada um aqui. É um privilégio sempre voltar para essa igreja, que é minha casa, e agradeço ao convite, especialmente da irmã Vera, que estendeu o convite do pastor. Aqui estou. Que Deus seja louvado pela vida de vocês. É um privilégio poder estar aqui com a igreja não cheia, mas com algumas pessoas aqui. Lógico, todos aqui tomando os devidos cuidados e de segurança pelo contágio deste vírus que está assolando o mundo inteiro, mas nós estamos aqui para adorar a Deus. Nos últimos 2 sábados eu tive o privilégio de poder ouvir as mensagens aqui ditas pelo pastor Jairo e também pelo pastor, no último sábado, pelo pastor Paulo Rojaime. E eu gostaria aqui de fazer um eco ao apelo do pastor Paulo, aonde ele disse que você que está em casa convidou você a estar aqui. Lógico, se você não está no grupo de risco, se você está se sentindo bem de saúde, venha até a casa de Deus, venha adorar a Deus, porque isso tudo só tem sentido se você estiver aqui. Tudo isso, a programação só tem sentido, só tem valor se você estiver aqui adorando a Deus. Se você não pode, continue em casa, continue nos dando a sua audiência, continue compartilhando as lives, os cultos que aqui estão sendo feitos. Mas se você pode, venha adorar a Deus com os nossos irmãos aqui. A igreja está bonita, mas ela pode ficar repleta com a sua presença. É um privilégio poder estar aqui. Eu estava falando ali com a Eliane e contei que ela contou o meu sermão, uma parte do sermão que eu escolhi para hoje. Hoje eu gostaria de falar com você sobre o ministério do sacerdote. Abra sua Bíblia e hoje nós vamos estudar um pouco a palavra de Deus. Hoje o tema, o sermão de hoje é um sermão temático onde nós vamos estudar a palavra de Deus. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia, estar com a sua Bíblia aberta e me acompanhar na leitura. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 28 e ali nós vamos estudar um pouquinho sobre passear um pouco na Bíblia. Você que me conhece sabe que eu gosto muito de passear pela Bíblia e ouvir o que Deus tem a dizer a nós. Feche seus olhos antes da leitura. Eu gostaria de orar. Eu vou orar pelos seus dízimos, suas ofertas que você dedicou a Deus neste momento, e também vou orar para que Deus possa nos abrir a nossa mente e nosso coração, para que nós possamos aprender mais um pouco da palavra dele. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, obrigado por neste momento nós estarmos aqui em espírito e em verdade para aprender mais um pouco da sua palavra. Nós estamos felizes por estar aqui. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor se faça presente neste lugar. Obrigado pelos dízimos e pelas ofertas. Abençoe os dizimistas e os ofertantes, mas também aceita o nosso coração, aceita a nossa entrega. Por favor, Senhor, nós te pedimos que o Senhor esteja aqui conosco mais uma vez, que o Senhor esteja falando ao nosso coração, que o ministério sacerdotal possa entrar na nossa vida e nós entendermos o que isso significa para nós hoje. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Queridos, aconteceu um pequeno problema aqui e eu gostaria de começar a leitura com vocês. Êxodo capítulo 28, a partir do verso 1. O verso 1 e o verso 2 diz o seguinte: Faze também vir junto de ti Arão, o teu irmão, e os seus filhos a ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, o teu irmão, para a glória e ornamento. Amigos, hoje eu escolhi
falar com vocês, e você que me assiste, você que me vê agora pessoalmente aqui na igreja, sobre o ministério do sacerdote. O que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com a nossa vida hoje? Deus, ele instituiu o ministério sacerdotal, mas há uma diferença entre os sacerdotes e os profetas. Sabe, os profetas, eles são responsáveis pela palavra de Deus. Os profetas eram o símbolo de Deus para o povo. Era o mensageiro de Deus para o povo. Quando Deus queria falar com as pessoas, falar com o seu povo, ele levantava alguns profetas. Poderia ser homem, poderia ser mulher. Ele levantava para que pudesse trazer uma mensagem para o povo. Mas os sacerdotes eram alguém diferente, alguém especial. Os sacerdotes foram escolhidos por Deus para ser representantes do povo para com Deus. Eram representantes ali naquela região, ali naquele mundo, naquela época. Existiam várias pessoas que eram sacerdotes. Existiam ali algumas crenças de vários deuses naquela região. E ali também existiam vários sacerdotes para cultuarem esses deuses, a maioria com deuses pagãos. E agora Deus institui a figura do sacerdote para ser representante do povo, o povo de Israel para com Deus. Eu gostaria aqui rapidamente de mencionar para vocês como foi feito a instituição deste ministério, e eu gostaria de estudar com vocês 3 elementos que fazem parte do ministério sacerdotal, que faz parte de mim, da nossa vivência neste momento. Se você voltar um pouquinho, nós acabamos de ler Êxodo capítulo 28, mas se você voltar algumas páginas lá em Êxodo capítulo 19, você vai entender ali que Deus chama o profeta Moisés, o seu profeta, chama Moisés ali para ter uma reunião, para conversar com ele no Monte Sinai. Para muitos o Monte Horebe, o Monte Sinai é o mesmo monte. E agora Deus começa a falar com Moisés. E se você começar a vir um pouquinho mais para trás, você vai entender que o povo estava ali em volta a este monte. Este povo acabara de sair do exílio, onde eles passaram ali 430 anos como escravos no Egito. E agora, este povo é liberto pela mão milagrosa de Deus. Deus ali fez muitos milagres para com este povo. Este povo acabara de passar pelo Mar Vermelho a seco, para você ter uma ideia. Se você estudar um pouquinho mais atrás ali, a palavra de Deus vai falar que este mesmo povo passa pelo deserto, e eles já estão no deserto ali, e Deus agora começa a alimentá-los com o maná, com o pão do céu. E ali, esse povo também vê vários milagres de Deus. Mas se você vai mais um pouquinho para frente, no capítulo 32, você vai perceber que eles se rebelam contra Deus. Eles fazem um bezerro de ouro para adorar. Isso nos mostra, queridos, algumas coisas. Eu gostaria aqui de abrir uma janela. Isso nos mostra que a adoração a Deus, o relacionamento com Deus não baseia em milagres. Milagres não fomentam fé. Milagres não podem ser a base para a nossa fé. A nossa fé precisa ser baseada no nosso relacionamento com Deus através da palavra dele. Milagres não fomentam fé. Se você está hoje indo atrás de Deus, procurando a Deus, baseando-se nos milagres, não vá. Milagres existem? Milagres? Claro que existe. Eu sou fruto de um milagre. A minha família, você conhece, quem me conhece sabe que a minha família é fruto de milagres. Mas milagres não fomentam fé. Milagres não são bases de fé. Se fosse base de fé, este povo seria o povo mais fiel que existe, que já existiu,
tantos milagres que eles já presenciaram, mas em algum momento este povo se virou contra Deus, virou as costas para Deus. Agora, se você vai para Êxodo capítulo 25, Deus ele institui algumas ordenanças. Êxodo capítulo 19 vai mostrar que Moisés passou ali 40 dias perante o Senhor Deus, para que Deus pudesse dar as leis para Moisés. Algumas ordenanças, não apenas a lei moral, os 10 mandamentos que nós encontramos em Êxodo 20, não, mas também leis de saúde, mas também leis civis, e essas leis serviriam para apenas uma coisa. Essas leis serviriam para que o povo pudesse agora viver, e através de sua vida, outras nações pudessem agora olhar para este povo e perceber algo diferente neste povo. E através da vida deste povo, do povo de Israel, seguindo as ordenanças que Deus dera para Moisés no Monte Sinai, as nações em volta poderiam agora olhar para essa nação e perguntar assim: o que vocês têm de diferente? Eu quero conhecer o que vocês têm de diferente. E aí seria a oportunidade para este povo dizer: essas são as leis do Deus que nós servimos. Sabe? Mas também Deus ele quer chegar mais perto ao povo. Deus ele deseja chegar mais perto de mim e de você. E agora Deus ele institui o santuário. Êxodo capítulo 25, verso 8, nos mostra ali que Deus ordena a Moisés e diz: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio do povo. Sabe, amigos, o santuário servia para as duas coisas: para Deus habitar no meio do povo e para separar Deus do povo, porque a presença de Deus no meio de pessoas pecadoras iria ali fulminar aquelas pessoas. Mas o santuário servia agora para proteger as pessoas, mas também para Deus habitar no meio do povo. E agora Deus mostra para Moisés todos os itens para a construção do santuário. Moisés agora, ele mostra para Moisés cada detalhe do santuário segundo o modelo que Moisés havia visto. E o santuário foi construído, foi levantado segundo o modelo que existe, que nós acreditamos que existe no céu um santuário hoje. Sabe? E o capítulo 28, verso 1 e verso 2 nos mostra que Deus agora escolhe uma família, algumas pessoas para ser representantes do povo para com Deus. Sabe? E interessante entender, querido amigo que me assiste neste momento, interessante entender que o trabalho do sacerdote era muito mais do que apenas representar, e isso era o mais importante. Sabe, o trabalho do sacerdote, ele pegava todas as áreas da vida. Para você ter uma ideia, aqui eu destaquei alguns itens do trabalho do sacerdote, já que nós entendermos como foi a escolha feita por Deus para esse ministério. O sacerdote era responsável por julgar as coisas civis do povo. O sacerdote era responsável pelo julgamento das coisas civis, das coisas do dia a dia do povo, baseando-se na lei, nessas leis que Moisés recebera lá no Monte Sinai. Sabe, o sacerdote ele era responsável pelo julgamento das coisas do povo. Eu não combinei nada aqui com a irmã Eliane, mas Deus é maravilhoso, e quando eu encontro lugares que as histórias, os sermões, as músicas se encaixam aqui na mensagem, eu louvo a Deus por isso. E eu não combinei nada com ela ali na história das crianças, mas realmente um dos trabalhos do sacerdote era examinar as pessoas com lepra. Sabe, naquele tempo as pessoas que possuíam essa doença eram pessoas marginalizadas. Aquelas pessoas eram pessoas excluídas da sociedade.
Aquelas pessoas que tinham essa doença contagiosa, são pessoas que tinham que viver à margem da cidade, à margem da sociedade. Muitas vezes viviam como mendigos, pedindo ajudas para as pessoas. Longe da família, tinham que sair do contato com a família, tinham que sair do contato com as pessoas em si. Sabe? E quando as pessoas que não possuíam essa doença chegavam perto, agora eles tinham que gritar, anunciando para as pessoas a sua condição de leproso, para que as pessoas agora pudessem desviar o seu caminho. Sabe, amigos, mas quando essa pessoa fosse curada, agora essas pessoas tinham que ir até o sacerdote, para que o sacerdote pudesse examiná-lo. Nós podemos ver no ministério de Jesus muitos milagres, e esse que foi contado aqui na historinha das crianças era um deles, onde Jesus curava as pessoas, e agora essas pessoas tinham que ir até o sacerdote, para que o sacerdote pudesse examiná-lo, e aí poder liberá-lo para a adoração, para levar a sua adoração até o templo. Também o trabalho dos sacerdotes tinham que julgar casos de infidelidade conjugal. Quando havia algum adultério naquele povo, os sacerdotes ali julgavam, faziam o julgamento do caso, levando até muitas vezes a morte da pessoa que cometeu esse delito, vamos dizer assim, podendo levar à morte do transgressor. Nós também temos aqui a influência que o sacerdote tinha na vida das pessoas. Sabe, o sacerdote ele tinha uma influência muito grande na vida das pessoas. O sacerdote ele tinha uma vida muito grande, onde eles faziam ali várias leis para tentar controlar ali a vida das pessoas. E nós podemos ver ali, numa das seitas de vários dos sacerdotes ali, nós podemos ver a instituição das regras, das leis que permitiam ali que o sábado fosse guardado. E para o judeu, o sábado tinha mais de 6.000 regras. E o judeu agora, em vez de adorar ao Senhor, em vez de o sábado ser um deleite, se tornava agora um peso. E nós podemos ver também um dos trabalhos do sacerdote, que ele era responsável pelo sacrifício, o culto sacrificial do povo. Depois que Deus instituiu o ministério, o santuário, os sacerdotes eram responsáveis por fazer os sacrifícios. Eles eram responsáveis por levar agora o sangue para dentro do santuário, ou até mesmo ingerir a carne, dependendo do sacrifício. Existiam alguns sacrifícios ali, e assim transferir o pecado para dentro do santuário. Sabe, amigos, o santuário, todos esses rituais do santuário, eles eram responsáveis, o sacerdote era responsável pelos rituais do santuário. E todos esses rituais, podemos agora destacar 3 elementos que nós encontramos nestes rituais, que nós encontramos também na nossa vida, que nós encontramos também no ministério de Jesus no santuário celestial. E o primeiro nós podemos encontrar aqui em Levítico capítulo 1, verso 5. Você que tem a sua Bíblia, você pode abrir comigo. Levítico capítulo 1, verso 5. Eu não vou conseguir pedir para a igreja falar, abrir, ler, porque nós estamos em uma live e eu acho que o microfone não daria, mas nós vamos achar, e eu quero ler com você, eu quero que você me acompanhe. Capítulo 1 de Levítico, verso 5, e aqui nós podemos destacar o primeiro ponto do ministério sacerdotal. Diz o seguinte: depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, o sacerdote, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar. Sabe, amigos, aqui nós podemos destacar uma coisa. Aqui nós podemos destacar que Arão e seus filhos eram responsáveis pela mediação.
Deus escolheu essa família para fazer a mediação entre o pecador e Deus, para levar agora o sacrifício, para que levar agora o sangue para dentro do santuário. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 5, verso 4. Capítulo 5, a partir do verso 1 até o verso 4, aqui vai nos dizer por que Deus escolheu, mas eu gostaria de ler com você apenas o verso 4. Hoje à tarde você pode anotar essas passagens que eu estou falando para você, e você pode estudar com mais calma em casa. Capítulo 5, verso 4 diz o seguinte: ninguém, pois, toma esta honra, senão quando chamado por Deus, assim como aconteceu com Arão. Queridos, Deus escolheu Arão e a sua família. Há muita profetada se auto-enviando, há muitos sacerdotes se auto-enviando, mas ninguém toma essa honra se não for chamado por Deus. E os filhos de Arão foram escolhidos para fazer essa mediação, e aqui nós podemos destacar a mediação do sacerdote quando o pecador chegava com um cordeiro até o santuário. Ele confessava agora na cabeça do cordeiro os seus pecados, imolava o cordeiro, matava o cordeiro, derramava o sangue do animal. O sacerdote então pegava o sangue e levava para dentro do santuário, e ali ele começava a fazer os trabalhos. Muitas vezes também o sacerdote deveria comer a carne do cordeiro e assim entrar dentro do santuário, também simbolizando para entrar os pecados entrando dentro do santuário. A partir da mediação, o sacerdote, ele era o mediador entre Deus e o pecador. Apenas a presença dele poderia agora entrar na presença santa de Deus. Sabe, amigos, apenas o sacerdote, ele poderia representar o pecador arrependido e agora interceder por ele, em prol dele, para que Deus pudesse perdoar e o pecador arrependido pudesse agora ter a reconciliação. O segundo ponto que nós podemos encontrar aqui do trabalho do sacerdote está ali em Isaías capítulo 59, verso 2. Isaías 59, verso 2 é um texto muito conhecido, que fala o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem a separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto para que não vos ouça. Sabe, amigos, todo pecado é ofensivo a Deus. As pessoas estão falando por aí, mas Rodrigo, até essa semana eu ouvi e fiquei muito triste. Deus não vai me culpar por eu estar transgredindo o sábado. Deus não vai me culpar por eu estar trabalhando no dia de sábado. Deus não vai me culpar porque Deus é amor e Ele entende minha necessidade. Queridos, não caiam nessa cilada do inimigo, pois isso é uma cilada. Todo pecado sim é ofensivo para Deus. Todo pecado sim é ofensivo para Deus, mas existe na Bíblia, no original hebraico, 3 palavras para diferenciar os pecados. E eu gostaria aqui rapidamente de mencionar para vocês. A primeira palavra é hatat. E essa palavra diz que é aquele pecado quando você erra o alvo. Aqueles pecados que a palavra de Deus mostra por ignorância. Este pecado existia sacrifícios. Existe outro pecado chamado avon. Este pecado são pecados cometidos voluntariamente. Estes 2 pecados existiam sacrifícios onde o sacerdote era responsável pela mediação, mas não era o mesmo sacrifício para esses 2 pecados. Mas existia um pecado. Existia apenas um pecado que não existia sacrifícios, aonde o sacerdote não poderia agora fazer mediação. Existe um pecado que esse pecado o próprio Deus cuidava ali para tratar pessoalmente. É o pecado chamado pechá, é o pecado da rebelião, é o pecado da rebeldia.
Essas 3 palavras traduzem o pecado, mas todo pecado é ofensivo, amigo. Mas apenas esses 2 pecados, o pecado Hatat e o pecado Avon, ele poderia ser representado, poderia ter sacrifício, e tendo sacrifício, o sacerdote ali poderia fazer a intermediação. Mas a palavra de Deus fala, e nós acabamos de ler esse texto, que todo pecado nos afasta de Deus. Todas as nossas iniquidades nos fazem separação de Deus. Salomão, lá em Provérbios, nos diz que até a oração de quem está em pecado é abominável. Eu quero falar uma coisa para você. Talvez esteja falando aí, neste momento, uma pessoa que me escuta, que me vê neste momento, que está com o pecado acariciado, que não consegue ver Deus, sentir Deus agir na sua vida. Eu quero falar uma coisa para você. Abandone o pecado. Esse pecado acariciado talvez seja uma rebelião contra Deus, e Deus não vai escutar a nossa oração se nós tivermos pecados acariciados. Amigos, nós precisamos confessar todos os dias os nossos pecados. Sabe, Levítico capítulo 4, verso 20, vamos abrir a palavra de Deus neste momento. Levítico capítulo 4, verso 20 nos mostra que apenas o sacerdote era responsável pela mediação desses pecados. Levítico capítulo 4 e o verso 20. Fala o seguinte, verso 20: e fará este novilho, a palavra de Deus fala novilho é o animal, é o cordeirinho, e fez ao novilho da oferta pelos pecados, assim lhe fará. E olha só o que está escrito aqui, o final do verso: e o sacerdote por ele fará expiação, e eles serão perdoados, falando dos pecados. O verso 26 também ali no final vai falar assim: assim o sacerdote fará expiação por ele no tocante ao seu pecado, e este lhe será perdoado. Sabe, amigos, apenas o sacerdote tinha agora a responsabilidade de fazer a intercessão. Apenas o pecador chegasse no santuário para pedir perdão e fazer agora o sacrifício, não daria certo, porque apenas o sacerdote, ele era responsável por isso. Essas ofertas queimadas, ministradas agora pelo sacerdote, sabe, o incenso que subia até o céu, através disso era feita a comunhão. O pecado separa o Deus do ser humano, amigo, mas o sangue une Deus do ser humano. Sem derramamento de sangue, a palavra de Deus nos fala, não há remissão de pecados. E quando o pecador era reconciliado com Deus, agora também vive uma vida de santidade. E a santificação é o terceiro item aqui que nós podemos ver no Antigo Testamento, e está registrado em Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16 é o centro do Pentateuco, aonde Deus vai apresentar ali o dia da expiação, onde a Bíblia está apresentando ali o dia do juízo, aonde todos os dias aqueles pecadores levavam agora o cordeirinho até o santuário, e ali imolavam, confessavam os pecados, e esse ritual era feito todos os dias e 2 vezes por dia, uma às 9 horas da manhã e a outra às 3 horas da tarde. E todos os dias eram transferidos os pecados para dentro do santuário. E agora, neste momento, uma vez por ano, no dia da expiação, no 10º dia do 8º mês, agora o sumo sacerdote deveria agora entrar dentro do santuário para fazer a limpeza do santuário. Para fazer a limpeza, e eu não quero aqui entrar nesse assunto, porque é um assunto também que pode ser feito até uma semana de oração. Mas uma vez por ano, o sacerdote agora entrava para fazer a limpeza do santuário, e aquele pecador arrependido vivia uma vida de santidade, um dia de santificação. Sabe, estes sacrifícios,
Estes sacrifícios, esse sistema de sacrifícios, ele foi cancelado quando Jesus morreu na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do santuário, que dividia o lugar santo do lugar santíssimo, se rasgou-se de alto a baixo. O véu do santuário rasgou-se, mostrando que aqueles sacrifícios ali, aquele sistema, aquele ministério, não perdeu o seu valor. Mas o povo, mesmo assim, começou a ainda trazer as suas ofertas, ainda trazer os seus animais, ainda confessando os pecados. Mas mal sabiam eles que o Cordeiro de Deus já havia sido morto. Porque todo o ritual do santuário simbolizava para a morte do Senhor Jesus. Todo o ritual do santuário simbolizava para o ministério do Senhor Jesus. E agora, no ano 70 da nossa era, Jerusalém foi invadida. E este santuário foi destruído. Este templo foi destruído. E apenas sobrando o Muro das Lamentações, que você pode procurar até na internet, ali vai aparecer algumas fotos de alguns judeus chorando, pegando nesse muro, encostado nesse muro. Mas sabe, algumas pessoas acreditam que até esse ministério, o ministério sacerdotal, foi cancelado com a morte de Cristo. Mas eu quero falar uma coisa para você. Este ministério foi transferido. Este ministério ainda está em vigor. Este ministério foi transferido para todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador pessoal. Este ministério é transferido para todas aquelas pessoas que um dia aceitaram Jesus como seu Salvador. E hoje eu e você temos o privilégio de fazer parte desse ministério, de participar desse ministério. E neste ministério, o ministério de todos os crentes, nós podemos ver as 3 características que encontramos, que já estudamos no ministério de Israel, nós podemos encontrar no ministério agora, dos sacerdotes todos os crentes. Abra sua Bíblia, vamos lá em 1 Pedro, capítulo 2, é um texto conhecido também, capítulo 2, verso 9. Capítulo 2, verso 9. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Estou em 1 Pedro, achei. Diz o seguinte: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para uma maravilhosa luz. Sabe, amigos, nós fomos escolhidos por Deus. Nós fomos escolhidos para ser sacerdote. O trabalho do sacerdócio atual, amigos, é apresentar Deus para um povo. O trabalho do sacerdócio de todos os crentes é apresentar Deus para o mundo caído. O trabalho do sacerdócio é apresentar Deus para o mundo que está mergulhado no caos, para apresentar Deus para o mundo que está mergulhado na incerteza de uma pandemia. Nós somos chamados por Deus para apresentar a Ele a sua mensagem para um mundo que não tem mais certeza de nada. Amigos, eu e você fomos chamados para participar desse ministério, para fazer diferença neste mundo. Eu quero falar uma coisa para você. Não é apenas o serviço do pastor, não é apenas o serviço do ancião da igreja, não é apenas o serviço do teologando para levar a mensagem, não. É trabalho de todos. Deus hoje nos dá a oportunidade para fazer esse trabalho. E quando Ele chama, amigos, Ele capacita. Quando Ele chama, Ele paga a conta. Quando Ele chama, Ele dá a oportunidade. Sabe, amigos, eu e você, nós temos o privilégio de ser usado por Deus para fazer a mediação em favor das pessoas, para apresentar este Deus maravilhoso para as pessoas. E quando nós fazemos a mediação, quando nós apresentamos Deus para as outras pessoas, aí entra o segundo elemento também, que nós podemos encontrar aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 18.
2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 18, apresenta o segundo elemento, que é a reconciliação. Eu quero ler apenas o verso 18, mas esse vai até o capítulo 5, verso 18, até o capítulo 6, verso 3. É o ministério da reconciliação, onde eu fiquei encantado quando eu li isso, dizendo o seguinte: ora, tudo provém de Deus. Se você está com dificuldade de entender que Deus está no controle, amigo, se você está com dificuldade de entender que Deus está no controle da sua vida, esse verso te responde. Se você está com medo do futuro, olha só o que está escrito: tudo provém de Deus. Mas o final do verso está escrito o seguinte: e nos deu o ministério da reconciliação. Deus hoje nos dá o ministério da reconciliação. Cada um de nós temos o privilégio de participar desse ministério, amigo. Aqueles a quem Deus salvou, aqueles a quem Deus deu a vida, o Senhor Jesus deu a vida, aqueles que aceitaram a mensagem do Mestre, este Deus deu o privilégio de ser ministros e o ministério da reconciliação. Este ministério consiste em levar a palavra de Deus. Nós acabamos de estudar na escola sabatina isso. Este ministério existe em levar a palavra de Deus, a palavra da reconciliação às pessoas que não conhecem. Sabe, na qualidade de cooperadores de Cristo, nós podemos apresentar a graça de Deus ao ser humano caído. Sabe, amigos, e quando nós apresentarmos essa mensagem, a vida de santificação para as pessoas é proposta para cada um de nós. João no capítulo 8, verso 11, algo extraordinário. Sabe, a tristeza e o pecado, a tristeza e o abandono do pecado faz parte das pessoas que aceitam o Senhor Jesus. A tristeza e o abandono do pecado confessado leva uma vida de santificação. Sabe, aonde o poder divino é ortogado, aonde o poder divino é proposto para cada um de nós. E todos nós podemos agora viver uma vida de consagração a Deus, de santidade a Deus. E esta ordem ela foi dada por Jesus quando a cena que quando pegaram a mulher adúltera e todos aqueles queriam agora apedrejá-la. E Jesus ali começa a escrever, e o Espírito de Profecia nos diz que Jesus começa a escrever ali os pecados daquelas pessoas que estavam acusando aquela mulher. E Jesus agora disse que se aqueles que não tiver pecado, tire a primeira pedra, e todos vão saindo, começando pelos mais velhos. Mas a resposta de Deus de Jesus para essa moça nos chama a atenção, e no final do verso 11, o verso 11 fala o seguinte: Jesus pergunta, ninguém te condenou? E ela responde, ninguém, Senhor. E Jesus fala, nem tampouco eu te condeno. E a resposta de Deus é para mim e para você hoje, para levar uma vida de santidade: vai e não peques mais. Sabe, amigos, Paulo orienta os seus ouvintes a serem santos, viver uma vida de santidade. Paulo orienta os seus ouvintes dessa maneira: sede santos porque eu sou santo, e sem a santificação ninguém verá a Deus. Queridos, a santificação é um processo de vida, é um processo que leva à vida. E quando Jesus fala, vai, não peques mais, quer dizer que ele não está falando para você viver uma vida perfeita. Claro que essa mulher pecou, mas ele está falando, vai e procure viver uma vida de santidade. Sabe, a vida de santificação requer renúncia. O que você tem para renunciar? O que você tem para abandonar? Será que eu estou falando para alguém que está tão apegado ao pecado que não tem condições de abandoná-lo? O Senhor Jesus fala, nem tampouco eu te condeno. Confessa o pecado e abandone, vai e não peques mais. Sabe, é preciso afastar de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Eu já disse aqui, né, dentro dessa igreja, é preciso fazer renúncia
o cristianismo é uma religião de renúncia. Sabe, esse ministério do sacerdote, os 2 ministérios que eu apresentei para você neste momento, são apenas uma figura do verdadeiro. Os dois ministérios do sacerdote no Antigo Testamento do povo de Israel e o sacerdócio real de todos os santos, o atual, é apenas a figura do verdadeiro que Cristo está sendo intercedendo por nós. Este ministério, ele é de Cristo, onde o verdadeiro Cordeiro de Deus, onde o verdadeiro sumo sacerdote intercede por mim e por você. Sabe? E nós podemos encontrar essas mesmas 3 características para o trabalho de Deus hoje, atualmente. Abra sua Bíblia e nós estamos indo para o final. Capítulo 7 de Hebreus, verso 25. 7, 25. Capítulo 7 de Hebreus 25. Diz o seguinte: por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo para sempre para interceder com Ele. Queridos, o mais perfeito sacrifício foi realizado. Sabe, Jesus morreu na cruz do Calvário e agora se apresenta para o Pai em condições para interceder por mim e por você. Ele intercede, e eu quero falar uma coisa para você: a palavra de Deus fala que Ele vive para sempre para interceder. Enquanto tiver oportunidade, enquanto tiver chance, enquanto a porta da graça estiver reganhada, aberta, Deus vai interceder por mim e por você. Mas Ele não vai salvar-nos se nós não quisermos. Jesus intercede para sempre em prol do pecador, amigo. Jesus intercede assim, e como Ele intercede, nós podemos agora encontrar o segundo elemento do ministério, que é a reconciliação, que está aqui em próprio Hebreus capítulo 4, verso 14 e 15. Eu quero ler apenas o 15, dizendo o seguinte: porque não temos o sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado todas as coisas e nossa semelhança sem pecado. Aquele que não conheceu nenhum pecado, amigo. Aquele que viveu aqui nessa terra, viveu como eu e você vivemos. Teve os mesmos problemas que eu e você vivemos. Passou frio, passou sede, passou fome. Aquele que teve as tentações como eu e você temos hoje. Talvez você pense: Rodrigo, mas naquele tempo não tinha a tentação que eu tenho hoje. Realmente não tinha. Mas você sabe qual foi a tentação de Cristo? A tentação de Cristo foi Ele usar o seu próprio poder a benefício próprio. Essa foi a maior tentação que Cristo teve. E Ele não usou, e Ele foi como uma ovelha muda ao matadouro. Sofreu o que eu e você nós sofremos, para deste modo poder ser representante dessa terra. E Ele te entende, querido amigo. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que está passando por problemas e lutas. Eu quero falar para você: o nosso sumo sacerdote te entende. Ele passou tudo que eu e você passamos, mas ele não abriu a sua boca. Ele nunca ouviu nenhuma reclamação. Ele passou tudo que eu e você passamos, mas ele não pecou. Ele sofreu tudo, e por isso ele entende o que você que você está sofrendo. E por isso que ele pode ser o nosso elo de ligação, de reconciliação entre o Pai, entre nós e o Pai, entre o mundo caído e o Pai. E quando ele faz esse elo, 1 João capítulo 1, verso 9, nos apresenta o último item de hoje. O último item que eu quero apresentar para vocês. Capítulo 1, verso 9, ele nos apresenta a santificação. Sabe, amigos,
Aqui está escrito o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe, todo pecador que confessa o seu pecado, todos aqueles que confessam, reconhecem que são pecadores e chegam até o trono da graça e pedem perdão para Deus, Cristo, Ele promete ser fiel e justo e nos purificar de toda injustiça, nos purificar de toda a imundícia do pecado e nos dá uma nova chance agora de viver uma vida de santidade. Sabe, aqui está o segredo da vitória. A vitória, ela é representada pela nossa vida escondida com Cristo. Sabe, o segredo da vitória é ter uma vida escondida em Jesus Cristo. Sabe, o nosso sumo sacerdote, ele entende, nós acabamos de ver isso, mas o segredo da vitória não é você cair e quantas vezes você caiu, não. Sabe por quê? Porque o segredo da vitória é como você está se levantando. Não importa quantas vezes você caiu, se você pedir ajuda para que Deus possa te ajudar, auxiliar, Ele vai te ajudar, Ele vai te levantar. O segredo da vitória não é quantas vezes você caiu, mas é como você está se levantando. Sabe, amigos, todos nós precisamos, ao mesmo tempo que somos chamados para ser sacerdotes de Cristo,